17. Nós começamos esse capítulo na semana passada, né? Terminamos semana passada descobrindo que o riacho havia secado para Elias e muitas lições vieram a partir disso para as nossas vidas, né? De que para nós também o riacho, vez de outra, seca também. E agora? O riacho secou, o que vai acontecer com Elias agora? Vamos recapitular rapidinho? Elias surgiu do nada, diante do rei Acabe, que era um rei que fez o pior do que todos os outros reis até agora, diante de Deus, diante dos homens, ele fez tudo errado. Casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que não era israelita, era gentia, de um outro povo, que trouxe adoração a deuses falsos para dentro de Israel. E Elias surgiu do nada, diante do rei, e falou assim: a partir de agora não chove mais, até que a palavra do Senhor volte a dizer através da minha vida, então não vai chover mais. E Deus tirou Elias dali, colocou ele num lugar chamado Querite, e lá então ele foi trabalhando no coração de Elias, onde ele foi alimentado pelos corvos, né? Os corvos levavam pão com carne para ele, lembra disso? E onde ele também matava sua sede com a água do riacho de Querite. Só que a água secou. Não chovia. E por não chover, não tinha mais água. Então o riacho ficou seco. E agora? Elias ficará ali naquele lugar sem água? O que Deus tem para Elias? Não, agora o destino é outro. E hoje eu quero falar com você sobre como Elias foi levado para esse outro destino, e aqui como nós vamos aprender sobre serviço, sobre sermos servos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. Nós vamos ler poucos versículos hoje, por isso que eu deixa a sua Bíblia aberta aí, para você acompanhar com a gente. Vamos ler pausadamente os versículos. 8 e 9 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Talvez você esteja olhando para esses dois versículos agora e pensando: uau, agora sim. Poxa, Deus mandou Elias para uma cidade modelo, um lugar lindo, aonde ele vai comer do bom e do melhor, onde ele vai ser cuidado por uma equipe de profetas, aonde ele vai liderar uma revolução com Acabe. Então esse lugar deve ser isso. Não é isso que você está imaginando? Então, cara, não é bem assim não que aconteceu. Na verdade, Elias foi enviado para um lugar chamado Sarepta. Disse semana passada e repito hoje: os nomes na Bíblia têm muito sentido. E Sarepta significa em hebraico lugar de fundição, lugar de refinamento. Ou seja, onde ele seria fundido, Elias seria fundido naquele lugar e seria refeito segundo a vontade de Deus. Sarepta viria a ser um lugar onde Deus iria refinar ainda mais a vida de Elias. Então veja, Elias está aqui quietinho em Israel, e Deus fala assim: você vai subir agora ao norte, a uma cidade chamada Sarepta, cerca de 50 quilômetros ao norte. Agora presta atenção, hein? Sarepta não era uma cidade israelita. Não. Sarepta era uma cidade de Sidom, era uma cidade de gentios, fora do território Israel. Então, Deus mandou Elias para um lugar fora de Israel. E para você pensar ainda mais, essa cidade Sarepta ficava pertinho da cidade natal de Jezabel. Jezabel, que é o cão chupando manga, esposa de Acabe. Agora você pensa comigo: gente, peraí, pastor, você está querendo me dizer que Deus mandou Elias para uma cidade que não era de Israel, a 50 quilômetros de distância, para ficar num lugar onde, não ali no meio dos inimigos, pertinho da cidade da esposa do rei, que é Má, com o povo todo, com todos os soldados de Acabe procurando Elias? Exatamente isso. Exatamente isso que Deus fez.
E ele mandou então ele subir e ficar nesta cidade. O profeta estaria vivendo literalmente num território inimigo. Elias subiu ao norte para ficar nessa cidade, onde ali ele iria aprender sobre o que é servir. Elias iria aprender com Sarepta e com Querite, que na verdade a nossa provisão e nossa proteção não vem do meio, mas vem da fonte. Essa é a primeira lição que eu queria deixar para você, que vai aparecer aí na tela para você. Ó. Nossa provisão e proteção vem da fonte, não do meio. Como assim, pastor? Bom, os meios eram discutíveis e improváveis. Quais seriam os meios que Elias seria protegido? Corvos iriam levar comida para ele. Isso é normal? Não, isso é loucura. Isso não é normal. Ele ia tomar água de um riacho, aonde o rio acabou a água. Esse meio foi bom? Não, acabou a água. Agora ele está indo para uma cidade gentia, uma cidade de inimigos. É normal isso? Não. 50 quilômetros de distância do lugar onde ele está, vai ter que andar muito. E andar muito, sendo perseguido, não é bom. Quando o cara é perseguido, o que ele faz? Ele se esconde. E Deus fez Elias andar 50 quilômetros ao norte, podendo ser encontrado a qualquer hora pelos soldados de Acabe. Ficaria perto da cidade natal de Jezabel. E por mais, o versículo 9 disse que Deus ordenou uma viúva que cuidasse dele. Outro meio discutível, porque as viúvas naquele tempo sequer tinham renda. Como que uma viúva ia cuidar dele? Os meios eram discutíveis. Pastor, não seria perigoso Elias estar ali? Deixa eu te dizer uma coisa. Perigoso é viver uma vida distante da vontade de Deus. Isso é que é perigoso. Não é estar lá em Sarepta. Não é. Caleb estava conversando com ele ontem, tiramos um tempinho para jogar tênis ontem à noite. Frio, rapaz. E o Caleb estava compartilhando comigo, falando que ele está indo para o Líbano. E aí ele teve uma reunião com o pessoal do Líbano, e a ideia da junta era mandar a família toda de uma vez. E o pessoal do Líbano falou assim, vem primeiro só o Caleb. Fala para ele passar aqui e olhar como é que está, porque o negócio está feio. Pra você ter uma ideia aqui, energia elétrica a gente só tem por 1 hora. O governo libera energia por 1 hora só, o resto tem que ser gerador. A gente tem que dar os pulos. Aqui está um caos. Mas não é perigoso, pastor, ir para lá? Bom, se lá é o lugar onde Deus quer que ele esteja, lá é o lugar mais seguro onde ele precisa estar. Elias não estava no lugar perigoso, Elias estava no lugar seguro. Por quê? Porque ele iria aprender que a provisão não vem do meio, mas vem da fonte. Sabe, querido, tem uma frase que eu gosto muito, que eu estava lendo um dia desse, eu guardei essa frase, que ela dizia assim, ó, dada a nossa tendência de olhar para o balde e se esquecer da fonte, Deus com frequência muda o seu meio de suprir as necessidades, a fim de manter nossos olhos fixos na fonte. Eu achei muito interessante, e quem escreveu essa frase foi o Watchman Nee, e ele disse isso justamente para nos fazer parar de pensar um pouco no balde, porque a gente dá ênfase para o balde. Já parou para pensar nisso? Meu trabalho é tudo que eu tenho. Seu trabalho é só o balde. A fonte da sua renda é o Senhor. Sou seguro, por isso vou guardar tudo que eu ganho para o meu futuro. Não vou investir nada no reino de Deus. Vou dar nada de oferta, dízimo, nada disso, porque eu preciso guardar tudo para mim. Cara, a sua segurança está em Deus, não está no seu dinheiro. Você já percebeu? É meu carro, é minha casa, é minha família, são os meus estudos, meu diploma, meu corpo, meus sonhos. Tudo balde. Tudo balde. Porque essas coisas todas são apenas meios. A fonte é Deus. Então, meu irmão e minha irmã,
Precisamos nos lembrar de que a fonte é o Senhor, e Elias iria aprender tanto com Querite quanto com Sarepta, porque em Querite ele foi alimentado por corvos e em Sarepta ele vai ser alimentado por uma viúva. Que a questão não são os meios com que Deus faz, a questão é quando Deus faz. Ele é a fonte. Às vezes nós esquecemos que Deus é a fonte, valorizamos mais o balde e nos esquecemos da fonte. Vamos parar de dar valor para o balde e começar a valorizar a fonte que nos dá aquilo que a gente realmente precisa. Amém, irmãos? E aí, o que Elias fez, pastor? Vem comigo. Versículos 10 e 11. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Para um pouquinho. O que Elias fez? Primeiro, ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi para Sarepta. Chegando em Sarepta, logo no portão da cidade, ele dá de cara com uma viúva. A viúva citada por Deus. Ao chegar diante daquela viúva, logo ele já pensa: gente, imagine uma caminhada de 50 quilômetros de distância. O cara estava morto, estava cansado. Chegou na porta da cidade, já encontrou com aquela que seria o meio que Deus iria cuidar dele. Encontrou o balde. Ao encontrar o balde, ele já falou assim: eu quero água. Eu preciso beber alguma coisa. Por favor, vai e traga alguma coisa para mim. Ele já pensou o seguinte: resolvi meu problema. Já achei a solução. Beleza. Quando ela está saindo para pegar água ou alguma coisa para ele beber, ele chama: ô senhora, não vai dar não. Traz uma coisa para eu comer também. Traz um pão para mim, por favor. Ele já aproveitou e já falou assim: não vou só tomar água. Eu preciso também me alimentar. Talvez naquele primeiro momento Elias tivesse pensado e entendido: bom, se é ela que vai me sustentar, já vou logo pedir o que eu preciso para agora: água e pão. Veja, querido, que Elias não pede nada impossível. Ele pede algo básico. Uma coisa para beber e algo para comer. Só que ele talvez não tenha se lembrado naquele momento que ele estava num tempo de seca, de escassez, de falta. Qual foi a resposta dela para Elias? Olha o versículo 12, irmãos. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Eita, espera aí. Pastor, você acabou de falar que essa viúva é aquela que vai cuidar de Elias. Por falar em balde, esse foi um balde de água fria, né? Imagina, irmãos, Elias. Olha para a mulher que seria responsável por cuidar dele. Pede água e pão. Uma coisa mais básica do mundo é pedir água e pão para qualquer pessoa, né? Onde você chegar a pedir uma água e um pão, alguém consegue te dar. Aí ela vira para ele e fala assim: então, senhor, deixa eu te falar uma coisa. Tal qual vive o Senhor seu Deus. Cara, é muito legal essa referência. Porque essa mulher, ela não é israelita. Ela não é de Israel. E a primeira frase que ela usa com Elias é: tão certo como vive o seu Deus. Veja que ela está reconhecendo que o Deus de Israel é um Deus vivo. Sabe o que mais me chama a atenção? Que às vezes a gente não tem essa noção ao ler o português. Mas no hebraico, ela usa o tetragrama sagrado. Ela usa o nome de Deus, o qual ele mesmo disse lá com Moisés. Ele usa o tetragrama sagrado, aquela palavra que hoje nós nem sabemos como se pronuncia, porque ao ter um mandamento, não tomarás o seu nome em vão,
os judeus pararam de falar o nome de Deus. Não sabemos a pronúncia, porque são só consoantes. Só consoantes. A gente chama de Javé, de Jeová, Já, mas são todas formas que a gente tem para tentar dizer. Na verdade, nós não sabemos. Mas ela sabia. Aquela mulher sabia e ela usou exatamente o nome de Deus. E ela olha para Elias e fala assim: tão certo quanto vive o seu Deus, eu não tenho mais nada para te dar. Eu não tenho pão, eu não tenho nada pronto, nada assado. Eu vou te dizer uma coisa, hein? O que eu tenho aqui, a ideia, possivelmente ela mostrou para ele, ó, um pouquinho de azeite de trigo que eu tenho. Você reparou que eu peguei 2 varinhas aqui de lenha? Eu estou levando porque eu vou assar um bolo para a gente. E depois de comer este bolo, que é o resto do que a gente tem, eu vou me deitar com meu filho e vamos esperar a morte. É isso que a gente tem. Imagine-se no lugar de Elias. Deus usa a sua vida para confrontar o rei. Depois coloca ele escondido à beira de um riacho. Aí ele alimenta Elias com corvos, mas o riacho seca. E depois disso, Deus te envia para um lugar onde ele seria sustentado por uma mulher. E ao chegar lá nesse lugar, ele descobre que a mulher responsável por sustentá-lo não tem nada para dar. Não tem azeite, não tem trigo. Irmãos, Elias tinha tudo para desistir. Mas Elias confiava na fonte, não no balde. Não era a viúva que iria sustentá-lo, era Deus. E isso lhe fez dar uma seguinte resposta para aquela viúva. Versículo 13 e 14. Elias disse a ela: não temas, não tenha medo. Vá e faça o que você disse. O quê? O bolo. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Os recursos daquela viúva estavam terminando, eram escassos, era um pouquinho de azeite, um frasco de cevada, um trigo, que você possa imaginar, um cereal a respeito, que eles usavam para fazer bolos e pães. Mas os recursos de Elias eram abundantes, porque o recurso de Elias estava no Senhor Todo-Poderoso. Ele olha para aquela mulher e faz uma promessa para ela. A promessa para aquela mulher era: não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na sua casa, até o dia que Deus mandar chover de novo. Mas, vai lá, pega tudo que você tem, faz um pão para mim, depois com o que sobrar você faz para você e para o seu filho. E não faltará azeite nem farinha na sua casa. Você faria? Você faria? Olha para você agora e pensa. Você só tem azeite, farinha e uma massa pronta lá de bolo, porque, né, hoje em dia a gente tem massa pronta. É a única coisa que você tem. Aí um homem de Deus chega para você e fala assim: ergue isso aí que você tem, faz para mim. E o resto, você faz para você e para o seu filho. Você faria? Você confiaria na promessa dele? Confiaria nas palavras daquele homem? O que Deus tem pedido para você? O que Deus está pedindo para você hoje, meu irmão? O que você tem dado a Deus? O resto
ou o melhor? O primeiro ou o último? A panela cheia ou as migalhas? O resto da sua vida ou a sua vida por inteiro? Alguns minutos ou todo o seu tempo? O que nós estamos dando para Deus? Porque talvez a sua resposta aqui para nós seja: claro que eu faria, pastor. Claro que a gente faria, a gente está lendo o texto, a gente sabe o que aconteceu. Mas lá naquela situação, será que faríamos? Será que faríamos quando Deus está nos pedindo coisas menores na nossa vida hoje e a gente não dá? Será que faríamos se hoje estamos dispostos a dar ao Senhor apenas as migalhas? Será que realmente faríamos? Será que faríamos se hoje não temos tempo para investir a nossa vida, nossos talentos, os nossos dons, naquilo que Deus espera que a gente faça no reino de Deus? Será que faríamos se tudo que a gente tem de expectativa fica nesse mundo? Se tudo que você investe é para esse mundo, vai ficar no túmulo, você não vai levar para a eternidade? Como? Se você só vive a sua vida para todos os seus objetivos daqui da terra, e não os objetivos do céu. Enquanto Deus está nos ensinando, juntais tesouros no céu. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que você e eu estamos dando para Deus? Versículo 15 e 16 traz a resposta do que aquela mulher fez. A Bíblia diz que a viúva foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. Veja, querido, versículo 16. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciado por meio de Elias. Amém? Aquela mulher foi obediente, fez exatamente conforme o homem de Deus havia ordenado. Resultado, não faltou azeite, não faltou farinha até o dia que voltou a chover na terra. Consegue imaginar aquilo? Eu fico imaginando, que eu começo a viajar na maionese, cara. Eu já me vejo na casa dela lá. Aí eu fico vendo uma panelinha assim de alumínio, cheia de farinha, e uma garrafinha de azeite. Aí eu fico imaginando ela, vou fazer bolo hoje. Ela vai lá, derrama a farinha, pega o azeite, joga, olha aqui, acabou. Ela vai e faz, depois quando ela volta, tá cheio. Já imaginou? Assou lá e no outro dia ela vem, vou fazer mais bolo, usou, acabou, foi para lá, voltou, e tá cheio. Todos os dias, o milagre acontecendo naquela casa. Por quê, pastor? Porque havia um propósito de Deus naquela família, através daquela família, e mais, aquela família foi obediente à palavra de Deus. Às vezes a gente quer um milagre, mas a gente não quer obedecer. A gente é doido para ver as coisas se multiplicando, mas quando Deus fala assim, dá tudo que você tem, não, peraí, não é bem assim. Porque a gente quer muito bônus, mas ninguém quer o ônus. Porque é mais fácil querer as bênçãos do que viver para aquele que é o dono delas. Porque muitas vezes servimos ao balde e não à fonte. Eu gostaria de destacar algumas lições aqui para as nossas vidas. Eu queria destacar para você, querido, 5 singelas lições baseadas nesse texto. Nós não vamos ler mais versículos hoje. Eu acho que a gente vai passar por Elias o mesmo tempo que a gente passou, tudo que a gente já viu até agora de Reis. Porque vai ser tão devagar, porque é tão bom parar e olhar cada detalhe e tirar cada uma dessas lições para nós, que a gente não pode passar rápido por isso. 5 rápidas, embora eu falei que não ia ser rápido, lições para as nossas vidas. Primeiro, os milagres de Deus são para cumprir os propósitos de Deus. Temos um péssimo hábito de achar que Deus precisa realizar um milagre pela nossa vida, ou porque nós estamos pedindo, ou pelo simples fato dele nos amar e de nós sermos filhos dele. Como se ele fosse obrigado a responder todas as nossas orações positivamente. Presta atenção, meu irmão, presta atenção.
O milagre da provisão do azeite e da farinha não foi por causa daquela viúva ou por causa do seu filho, tampouco porque Deus amava Elias. Sabe por que aquele milagre aconteceu? Porque havia um propósito maior, a glória de Deus e o cumprimento da sua vontade. Milagres não tem que ver com a gente, tem que ver com Ele. Porque às vezes a gente quer valorizar o milagre que aconteceu na minha vida porque eu sou melhor, ou aquilo, ou outro e tudo mais. Parece que há crentes melhores do que outros quando milagres chegam para um e não chegam para outros. Só que não se trata disso, se trata de propósito, se trata da glória de Deus, se trata da vontade dEle. Aquele milagre manteria Elias vivo, e isso era necessário, porque Elias era um instrumento naquele momento nas mãos de Deus, para cumprir o propósito de Deus diante do seu povo. É por isso que teve aquele milagre, porque Deus precisava manter Elias vivo para aquilo que ele ia fazer. Está entendendo, meu irmão? Então presta atenção, milagres não tem que ver com a gente, tem que ver com Deus. É para a glória dEle, é para o propósito dEle, é para a vontade dEle, e é apenas para Ele. Não é sobre você e eu, é sobre Ele e os seus propósitos. Estava agora à tarde conversando com o pastor Marcão aqui, e falávamos sobre isso. E ele falava comigo, pastor, Alisson, eu estou andando de igreja em igreja, testemunhando daquilo que Deus está fazendo. E se Ele não fizer eu morrer amanhã, testemunho está dado e a glória dEle está tudo certo. Porque se tiver um propósito na minha vida, Ele vai me curar. Mas se não tiver também, já tiver cumprido, está tudo certo. Por quê? Porque milagres existem para cumprir os propósitos de Deus. Segunda lição. Ouça e obedeça aos homens chamados e usados por Deus. Quando falamos em obedecer a pastores e líderes espirituais, há dois extremos que nós precisamos evitar. Primeiro, dar ouvidos a um líder de forma cega, pelo simples fato dele ser líder, ou ser carismático, ou ser bonitinho, ou ser legal, sem se importar com aquilo que ele realmente diz, se aquilo que ele diz está baseado na palavra de Deus ou não. Primeiro erro é esse. Tem muita gente que fica idolatrando pessoas pelo simples fato daquilo que elas são e não pelo aquilo que realmente elas estão falando. Então está errado. Outro extremo, nunca ouvir e nunca obedecer a um líder, alegando que não precisamos ouvir homens, apenas a palavra de Deus. Aí é o outro extremo. É o cara cético, seco, cru, que não consegue olhar para a vida de alguém que tem uma autoridade eclesiástica sobre a vida dele como um líder, porque a Bíblia diz isso, e reconhecer que ele tem um conselho para a minha vida. Então, onde eu entro? Aqui nesse conselho, nessa lição, que nós precisamos aprender a encontrar o equilíbrio. O equilíbrio é, ouça o seu pastor, obedeça-o, bem como obedeça o seu líder espiritual, desde que suas palavras estejam de acordo com a palavra de Deus, desde que ele esteja ensinando e pregando a palavra de Deus. E quando você precisar tomar uma decisão na sua vida, seja e sempre será importante você ouvir um bom conselho, um conselho sábio, busque-o e peça a sua opinião. Por quê? Porque quando nós ouvimos e obedecemos a homens chamados e usados por Deus, nós estamos ouvindo o próprio Deus através da sua palavra. Acho que em 10 anos juntos aqui, já deu para você saber que eu não estou aqui para brincadeira. Então reconheça a liderança colocada por Deus diante do seu rebanho, e permita-se ser guiado pelo líder que vive a palavra de Deus. Amém? Seja o pastor Alisson, o pastor Felipe ou qualquer outro pastor que passar por aqui. Ou por onde você estiver. E seja pronto a ouvi-lo. Desde que estejamos de acordo com a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu Elias. Obedeceu Elias, um profeta. E olha o que aconteceu na vida dela. Um milagre aconteceu. Ela ia morrer
alguns dias depois. E Deus trouxe vida, porque ela obedeceu. Tem muita gente morrendo, porque não consegue obedecer à voz do seu líder, quando ele fala, vai por ali, porque ali é que Deus quer. E a pessoa vai para lá. Então precisamos aprender a ouvir e obedecer àqueles que são líderes colocados por Deus sobre nós. Terceiro, esteja pronto a dar tudo o que Deus te pedir. Aquela viúva deu simplesmente todo o suprimento que ela tinha para sobreviver alguns dias. Ela não deu o que estava sobrando e não deu aquilo que não tinha valor. Ela deu tudo. Estamos prontos a dar tudo o que Deus pedir? E agora, querido, tira a sua cabeça do dinheiro. Não estou falando de dinheiro, não. Tá? Embora também se encaixe. Mas o que Deus está te pedindo para você dar por inteiro para Ele e você está dando só a metade? O que Deus está te pedindo para você dar de forma completa e você está dando de forma parcelada, como se fosse Casas Bahia? Devagarzinho, quase que parando. Você já parou para pensar nisso? Você tem um talento nato, ou você tem um dom que você recebeu do Espírito Santo de Deus, e você está pegando isso e está fazendo assim, ó. Enquanto tem um monte se matando para fazer aquilo que você sabe fazer bem feito. 3, 4 ministérios à frente de uma pessoa, enquanto nós temos um monte sentado no banco. Poderíamos estar nos doando mais, nos dando mais. Poderíamos estar com essa obra concluída. Poderíamos estar com um templo novo. Poderíamos estar com 400 membros. Enquanto Deus está te pedindo para você fazer algo, você está aí fazendo pela metade. Quantas vezes Deus te pediu para você fazer alguma coisa e você, vou fazer, e nós estamos esperando até hoje. Quantas vezes? Com quais mais desculpas você tem para dar? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus te pedir, querido, esteja pronto a dar tudo o que Ele quer. Para de ficar dizendo não para Deus, porque vai chegar um dia que Ele não vai nem te pedir mais. Até porque Ele não precisa pedir, Ele manda. E as coisas vão rolar e vão acontecer, você fazendo ou não. Estar nisso é um privilégio para a gente. É para a gente. Porque Deus vai fazer com você ou sem você. Amém? Então, quando Deus te pedir, esteja pronto a dar tudo e não só a metade. Outra coisa que eu aprendo: não desista diante da primeira dificuldade. Rapaz, Elias tinha tudo para desistir. Olha, o riacho secou, teve que ir para uma cidade fora de Israel, ficou perto da cidade natal de Jezabel. Ao encontrar a viúva, descobriu que ela não tinha nem comida para dar para ele. Ela mesma ia morrer em alguns dias, porque ela não tinha comida para ela, quanto mais para ele. Mesmo assim, Elias poderia ter olhado para aquilo tudo e falado assim, Senhor, já deu, vamos embora, acabou, não tem solução mais. Mas não. Diante de todas aquelas dificuldades que ele encontrou pelo seu caminho, ele olhava para cima e perguntava, Senhor, e agora, o que fazemos? Para onde vamos? O que eu faço? Mesmo assim, ele encontrou em Deus solução para cada um dos seus problemas, cada uma das suas dificuldades. Talvez não foi exatamente como ele esperava. Talvez ele esperava ficar num palácio, sentado numa poltrona, deitado numa das melhores camas, sendo cuidado com os melhores cozinheiros e melhores chefes de cozinha daquele tempo. Não. Mas não faltou nenhum dia o pão de cada dia, porque Deus estava com ele. O que tem te feito desistir? Acha mesmo que não dá? Vai desistir agora? Mas e o que Deus tem para fazer através da sua vida? Você vai mesmo parar? Você vai mesmo se esconder?
Você vai mesmo? Você vai continuar achando mesmo que já deu, que você já deu demais, que você já trabalhou muito, ou que tem gente melhor para fazer no seu lugar? Você vai mesmo continuar com essa desculpa? Ou você vai olhar para as dificuldades, você vai olhar para os problemas e vai olhar para cima e falar assim, Senhor, e agora? Para onde a gente vai? Porque o que não dá é para retornar diante da primeira dificuldade. Meu irmão, vou te falar uma parada, hein? Se fosse para desistir diante da primeira dificuldade, eu tinha parado lá atrás. Mas muito lá atrás. Talvez na primeira semana de seminário. Não tinha nem concluído o primeiro semestre. Porque as primeiras semanas foram as mais difíceis. Saía do açude, pegava o busão até a rodoviária, de manhãzinha, madrugadinha. Da rodoviária, eu pegava outro busão para direção a Pinheiral, descia na CESBA, trabalhava até às 6 da tarde. Depois das 6 da tarde, que eu só tinha um café e o almoço na CESBA. Saía das 6 lá, murrando de fome, pegava o busão, ia para a vila, descia lá no Conforto, subia à Igreja Batista do Conforto, onde era o seminário, para ter uma aula de 6h20 às 10. Muitas vezes, pastor Marcão, eu, porque ele era da minha turma, Kim, Luiz Paulo e tantos outros, a gente comprava um enroladinho de queijo e presunto na cantina. Não é um para cada um não, irmãos, era um. A gente colocava na mesa, cortava assim, ó, 6 pedaços. Cada um andava um para dentro e valeu, vamos embora para a aula. Era o que a gente tinha. Era o que a gente tinha. Ia lá, ó, pastorado, ó. Rapaz, eu te falar, quando o meu seminarista fala assim, pastor, você pega muito pesado. É que você não teve a aula que eu tive antes. Sabe nada do que é pesado. Fazia trabalho à mão, meu irmão. Você faz aí, você digita, copia no Google e cola. Você acha que eu não sei? Ah lá. Aí, acabava 10 horas da noite, ia para o ponto de ônibus. E você sabe que o açude demora, né? Você sabe, brincadeira, o açude passa bastante. Mas aí pegava o açude, mesmo assim passando bastante, ele vinha lotado, meu irmão. Nunca vi isso, cara. Todo mundo vai para o retiro, para o açude, todo mundo. Aí entrava, subia naquele ônibus, encostava naquele ferro, deitava aqui e dormia. Em pé mesmo, até chegar em casa. E eu sempre acordava um ponto antes. Deus era bom, rapaz. Sentava no banquinho lá e deitava, dormia. Eu tinha um buraco que a gente passava, que eu batia a cabeça assim, eu acordava. Opa, chegou! Era a hora de eu descer, certinho, cara. Aquele buraco era maravilhoso. E descia lá quase 11 horas da noite, para ir tomar um banho, comer alguma coisa, dormir, para as 5 da manhã estar de pé de novo. E todo dia. Para na época que eu estava, para você ter uma ideia, acho que eu nunca falei isso, mas da igreja de onde a gente saiu da primeira vez, que é onde a gente foi para o seminário, a gente não foi pelo Belmonte, não. A gente foi para uma outra igreja. Aquela outra igreja lá, o pastor que pastorava aquela igreja não me dava qualquer liberdade para eu nem orar de forma silenciosa na igreja. Podia orar nem silenciosamente. Não tinha nada, não tinha apoio, não tinha ajuda, não tinha nada. E mesmo assim, a gente continuava. Continuava. Cara, se tu vai desistir na primeira dificuldade, nem começa. Porque fazer para Deus é ter a certeza de que virão todas as dificuldades que você possa imaginar. Todas. Não é qualquer, não, é todas. Porque a porta é estreita, o caminho é apertado, e bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por amor ao meu nome. Amém? Então deixa eu te falar uma parada, quer ser crente? Quer ser cristão de verdade? Não é crente, crentinho não. Crente de verdade, daqui da palavra? Então esteja pronto para enfrentar as dificuldades. E não desista quando a primeira chegar, porque não vai chegar a primeira, vai chegar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e todas elas virão. Mas vou te dizer uma parada, vale a pena. Para a gente terminar, a última lição que eu quero deixar para a gente nessa noite é essa, ficou meio apagada aí, né? Fomos chamados a servir, então, mãos à obra.
Uma das maiores lições que essa viúva deixa para nós é que nós estamos aqui para servir a Deus, servindo ao próximo. Ela não discute, ela não reclama, ela não blasfema, ela apenas vai lá e faz o que o profeta disse. Sem sequer ser uma israelita, ela obedece a Deus e ela entende que nasceu para servir. Qual era a garantia que ela tinha que realmente ela ia ter farinha para o resto da vida? Talvez ela nem teria. Ela não era nem israelita, não sabia de nada disso. Mas ela fez. Ela fez, sabe por quê? Porque ela nos ensina uma lição muito fantástica que é essa. Você e eu não estamos aqui para ter os pés lavados. Nós estamos aqui para lavar os pés. A gente está aqui para servir. Nós somos chamados para servir. Então, ou tu coloca a mão à obra, ou você não cumpre o seu chamado. Você ainda acha que não tem nada para oferecer? Aquela mulher só tinha um frasco de farinha e um gole de azeite. Só isso. E ela deu tudo. Talvez o seu nada seja tudo o que Deus esteja pedindo. Porque o seu nada, nas suas mãos, é tudo nas mãos de Deus. Somos servos. E nós só temos uma resposta para dar para Deus. Todos os dias. Sabe qual que é? Sim, Senhor, estou aqui. Usa-me para a tua glória. Chegou a hora, irmãos. Chegou a hora. Deus está usando e quer usar ainda mais a Igreja Batista Betânia para a glória dele. Você está disposto? Deus está nos chamando para servir, nós somos chamados para servir. Não é para ficar sentadinho no banco esperando as coisas acontecendo, não é para fazer. É para lavar pé. É para dar a farinha e o azeite que tem, o resto é para dar. Sabe por quê? Porque é isso que Deus espera de nós. Mas a gente só vai fazer isso quando a gente parar de confiar no balde e começar a confiar na fonte. Ou você entende isso hoje, ou nada vai mudar. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, semana passada já saímos daqui impactados com a tua palavra, quando ela nos ensinou que o riacho seca para todos. E hoje nós vamos sair daqui impactados com a tua palavra, entendendo que nós somos chamados para servir. E que às vezes a gente vive falando que a gente não tem nada para oferecer. A gente vive falando que a gente não sabe, que eu não tenho condição, que tem gente que sabe melhor, que tem gente que faz mais, que o meu dinheiro é pouco, que isso, aquilo outro, e a gente enche de desculpa. Enquanto Deus está falando assim, eu não estou perguntando quanto você tem, nem o que você tem, eu só estou falando para você vir. Ajuda-nos a entender que a nossa provisão e a nossa proteção não estão no balde, mas está na fonte. Porque os meios que o Senhor usa, é o Senhor quem decide. Porque é o Senhor quem faz. Ajuda-nos a sermos servos de verdade, para fazer a tua obra, o teu querer e a tua vontade. Levanta entre nós homens, mulheres, servos, prontos a te servir, com tudo que temos, ou com um pouquinho que temos, mas que seja tudo para a tua glória e para o teu louvor. Faça um milagre nas nossas vidas, não por causa de nós, mas pelo teu propósito, pela tua glória, para a tua vontade. É o que eu te peço. E eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos?